Fala, turma implacável, eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional aqui da Implacável Concurso, e estamos iniciando agora mais um evento gratuito neste canal. Evento este dedicado para o concurso da GCM Barueri. Mas eu faço um convite para todos. O conteúdo que iremos tratar aqui é um conteúdo comum a praticamente todos os editais de concursos públicos para guardas municipais. E você está plenamente convidado para assistir essa aula, tá bom? Mas antes de a gente assistir essa aula, iniciar esse conteúdo, eu gostaria de pedir a você um favor. Deixa seu like aí embaixo no nosso vídeo, deixa. É a melhor forma que a gente tem para medir o seu interesse em aulas como essa, aulas gratuitas como essa aqui no canal. A gente precisa do seu engajamento, portanto, deixa seu like aí embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever neste canal. Aqui nós estamos diante do melhor curso preparatório para guardas municipais do Brasil, que eu tenho a honra de fazer parte dessa equipe, que é a Implacável Concursos, tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a mais uma aula e nós vamos iniciar agora uma boa revisão sobre o assunto de direito constitucional desse edital que é o da GCM Barueri. E como eu disse para vocês, é um conteúdo comum a todos os concursos públicos, por isso você é nosso convidado. Resolveremos questões sobre princípios fundamentais, sobre direitos e deveres individuais e coletivos, que é o famoso artigo 5º, e sobre segurança pública. Portanto, conteúdo este cobrado em todos os concursos para guardas municipais, né? E aí, eu quero já começar o nosso material aqui, mas antes disso, quero deixar à sua disposição o meu Instagram, @profsamuelmarques. Pois caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo e queira tirar essa sua dúvida, eu me ponho lá à sua disposição. Além do mais, por meio do meu Instagram, você pode acompanhar outros eventos gratuitos que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concursos, tudo bem? E a nossa primeira questão, ela vai envolver um raciocínio relacionado aos princípios fundamentais. Mas deixa só eu me explicar aqui, tá? Eu não encontrei muitas questões da banca desse edital da GCM Barueri, que é a banca IGEX. Não encontrei muitas questões, na verdade só encontrei uma questão envolvendo o assunto direitos e deveres individuais e coletivos que a gente vai resolver, eu trouxe aqui para nós. E aí o que foi que eu fiz? Eu analisei as demais questões dessa banca e eu tentei trazer aquilo de forma adaptada para cá, de modo que assim a gente consiga, pessoal, bater nessas informações da forma mais fidedigna possível com a banca, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Vai resolver questões no estilo da banca da GCM Barueri, de modo a extrair o máximo de conhecimento possível e assim a gente revisar de forma efetiva sobre os assuntos aqui tratados, beleza? Bom, vamos lá para a nossa primeira questão para a gente começar a entender. Lá diz assim, pessoal, com base na Constituição Federal de 88, assinale a assertiva que não representa um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Bom, está pedindo para a gente assinalar o que não representa. Esse é um ponto interessante, tá? Então a gente vai marcar qualquer coisa que não seja um objetivo. Só que eu pergunto para você, o que são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Você sabe dizer? Bom, para quem não sabe, objetivos são uma espécie de princípios fundamentais indicados lá no artigo 3º da Constituição. Para quem nunca ouviu falar, os princípios fundamentais, eles foram estabelecidos do artigo 1º ao 4º da nossa Constituição. E a gente deve entender que cada artigo desse corresponde a um tipo de princípio fundamental distinto. Eu quero trazer essa análise para você antes de a gente resolver a nossa questão. Então eu vou colocar aqui, ó, os chamados princípios fundamentais. Vamos aqui colocar essa ideia. Princípios fundamentais. Como eu disse para você, princípios fundamentais estão presentes do artigo 1º ao 4º da nossa Constituição Federal. É lá que nós iremos encontrar esses tais de princípios fundamentais. E a ideia a ser estabelecida é qual? Os princípios fundamentais, eles correspondem a um gênero. E desse gênero nós dividiremos em 4 espécies distintas que eu quero aqui estabelecer para você. Quais são essas espécies? Nós temos, pessoal, uma primeira espécie chamada por Fundamentos da República Federativa do Brasil, presente lá no artigo 1º da Constituição. Nós encontramos os Fundamentos da República Federativa do Brasil, da RFB, lá no artigo 1º da Constituição. No artigo 2º, nós encontraremos o chamado princípio da separação dos poderes. Separação dos poderes. No artigo 3º, nós encontraremos os chamados objetivos
da República Federativa do Brasil. Objetivos da República Federativa do Brasil, no artigo 3º. E lá no artigo 4º, nós encontraremos os princípios das relações internacionais em que a República Federativa do Brasil faz parte. É essa a visão que a gente deve ter sobre cada um dos princípios fundamentais indicados no texto da Constituição Federal. Tudo bem? Bom, por que eu estabeleço essa noção de espécies sobre os princípios fundamentais? É porque em questão de concurso público pode ser que o examinador lhe questione de forma generalista. Pedir para você assinalar na questão um princípio fundamental. Aí você vai assinalar qualquer coisa do artigo 1º ao 4º. Mas pode ser que o examinador ele seja mais especialista. Ele não pergunte sobre princípio fundamental, e sim sobre uma espécie específica, como aqui no caso falou em objetivos, aquilo que está no artigo 3º da Constituição. No caso em específico, o que não representa um objetivo. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos assinalar o item que não consta dentro do artigo 3º da Constituição como objetivos. A ideia que você deve fazer é exatamente essa, tudo bem? Então, a gente vai fazer exatamente uma análise reversa. Mas, para isso, nós precisamos saber quais são os objetivos da República Federativa do Brasil. Aí eu lembro com vocês, o texto da Constituição ele nos é importante. Lá fala o artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade e quaisquer outras formas de discriminação. Bom, é extenso, né? Só que existe um bizu para a gente lembrar sobre os objetivos da República Federativa do Brasil. E aí, quando eu trago o bizu, pessoal, eu trago simplesmente uma dica rápida, né? Para quem não sabe o que é bizu. Bizu é uma dica rápida que nos auxilia a lembrar das informações. Quanto aos objetivos, o bizu é o do CONGAER-PRO. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Esse bizu do CONGAER-PRO é que nós aqui conseguimos assimilar as iniciais de cada verbo indicado em cada um dos incisos do artigo 3º. CON de construir uma sociedade livre, justa e solidária, G de garantir o desenvolvimento nacional, ER de erradicar a pobreza e a marginalização, RE de reduzir as desigualdades sociais e regionais, e PRO de promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade e quaisquer outras formas de discriminação. Tudo bem? Então, normalmente a gente lembra a partir desse bizu. Só que eu trago para vocês uma perspectiva que pode ser cobrada na sua prova. O examinador, ele conhece de todos os bizus. Sabia disso? Quem mais conhece bizu, muito mais do que todos nós juntos, é o examinador. Você deve entender que o examinador, ele vive profissionalmente essa questão de concurso público. E por essa razão, pessoal, ele está antenado a tudo que as pessoas costumam entender. Eles conhecem modus operandi dos professores e conhecem o modus operandi de entendimento dos alunos. E ele sabe muito bem dos bizus. Aí pode ser que na questão o examinador faça desse jeito aqui, ó. Pediu para a gente marcar o que não representa. Aí vem lá, ó, construir, promover, garantir, erradicar. Como a gente visualizou, CONGAER-PRO. CONGAER-PRO, ainda tem um reduzir aqui, ó. CONGAER-PRO é a forma que nós utilizamos para nos recordarmos, né, das iniciais dos princípios objetivos fundamentais. CON de construir, G de garantir, R de erradicar, RE de reduzir, PRO de promover. Se observarmos nessa questão, o CONGAER-PRO foi totalmente indicado aqui. E é daí que eu lembro a você. O bizu, ele é importante, mas ele não é tudo. Cuidado para não supervalorizar bizu. Sabe o que é que você deve supervalorizar? O conhecimento do texto da Constituição. Por isso, você precisa, e aí eu vou logo dar uma dica direta para você que está estudando para o concurso da GCM Barueri. Você precisa estar com todo o texto da sua Constituição na ponta da língua. São apenas, pessoal, 5 dispositivos cobrados na sua prova. O artigo, na verdade, 6 dispositivos. O artigo 1º ao 4º, 4 artigos fáceis de serem lembrados, o artigo 5º e o artigo 144. Você tem a obrigação de conhecer esses 6 dispositivos cobrados. E aí eu destaco, você deve supervalorizar, conhecer o texto da Constituição, por quê? Porque bizus ajudam, eles nos dão aquela faísca, mas o que nós precisamos mesmo, antes disso, é conhecer do texto da Constituição. E aí, repara comigo, todo o CONGAER-PRO está aqui, mas eu pergunto, construir uma sociedade livre, justa e solidária é princípio objetivo? É.
Promover o pluralismo político? Não. Pluralismo político, pessoal, é fundamento da República Federativa do Brasil. Por isso, a gente vai entender que está falso o item B. Olha o item C. Garantir o desenvolvimento nacional Desculpa, falso não. Ele é o nosso item, né? Ele não é um objetivo. Ele pediu isso aqui, exatamente. Olha o item C. Garantir o desenvolvimento nacional é objetivo. E item D, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, é também objetivo. Por isso, de fato, o gabarito da nossa primeira questão está no item B. E aí eu quero que vocês reparem, não vá fazer uma análise superficial ao estudar sobre os princípios fundamentais ou sobre qualquer ponto da Constituição, pois bizu é de fato importante. Por quê? Porque ele nos vai dar aquela faísca que faz nos lembrar das informações que já foram estudadas. Mas para saber utilizar um bizu de forma correta, você precisa antes conhecer do texto da Constituição. E aí vai o indicativo para você. Está estudando para a GCM Barueri, você tem a obrigação de conhecer todos os dispositivos na ponta da sua língua. Não é decorar, tá, pessoal, propriamente falando. É sim se familiarizar, é conhecer, não é decorar. Quando você se familiariza, você vai chegar lá na sua prova e vai visualizar questões como essa aqui que estão escritas, né, todos os pontos. Aí você vai entender, olha, esse ponto aqui está familiar, é por isso que ele está certo. Esse aqui está estranho, é por isso que ele está errado. Muitas vezes a gente utiliza essa técnica em prova. E essa é a técnica da assimilação, a partir da familiarização com os dispositivos constitucionais. Tudo bem? Então, item B, gabarito da primeira questão. Passo com vocês agora para a nossa segunda questão. Olha lá, ó. Os fundamentos da República Federativa do Brasil são os pilares do ordenamento jurídico. Corresponde a um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Aí eu volto com vocês aqui. Pessoal, se está falando de fundamentos, a gente vai falar de qual artigo, hein? Do artigo 1º da Constituição. E existe também um bizu para lembrarmos sobre os fundamentos. Você já deve ter ouvido falar, pois ele é o mais famoso de todo mundo dos concursos públicos. É o bizu do Sócio-Divaplu. Colocar aqui, ó. Para lembrar sobre os fundamentos, a gente utiliza o bizu do Sócio-Divaplu. Tudo bem, Sócio-Divaplu é um ponto interessante, mas como eu já disse para você, conhecer da literalidade antes do bizu é fundamental. Só é de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valor social do trabalho da livre iniciativa e plu de pluralismo político. Esse é o só si de vaplu, correspondente aos fundamentos da República Federativa do Brasil. E aí eu quero marcar com vocês o item correspondente a um desses fundamentos. Vem aqui comigo, por favor. Olha lá, ó. Prevalência dos direitos humanos está no só si de vaplu? Tá não. A autodeterminação dos povos também tá não. A erradicação da pobreza também não, mas o pluralismo político tá. Eu posso marcar o item D como gabarito da nossa questão. Só para a gente observar. Esse aqui está previsto no artigo 4º, inciso 3 da Constituição. Corresponde não a um princípio objetivo nem a princípio fundamento, mas sim a um princípio relações internacionais, assim como o item B. Está lá no artigo 4º, no caso aqui, pessoal. Opa, deixa eu ajeitar aqui, eu troquei. Aqui no caso, inciso 2. E aqui no inciso 3 da nossa Constituição Federal. A erradicação da pobreza, como a gente visualizou, não é princípio fundamento, e sim objetivo da República Federativa do Brasil, presente no artigo 3º, inciso 3. E o pluralismo político seria, sim, o nosso fundamento, de acordo com o artigo 1º, inciso 5 da nossa Constituição Federal. Tudo bem? Então, olha, repara na necessidade de conhecer o texto da Constituição. E depois que conheceu, aí você utiliza dos bizus. Eu estou falando isso porque eu cada vez mais tenho percebido alunos, concurseiros preguiçosos. Então, muito preguiçosos porque eles querem conhecer das informações assim e já querem partir para a resolução de questões sem ter o mínimo de embasamento possível dentro do direito constitucional. A gente vive hoje, pessoal, numa sociedade de superinformação. Nós temos informações vindas de todo canto, você consegue conteúdo gratuito em todo lugar. Agora, você deve ter cuidado com todas essas informações que chegam até você, porque às vezes a gente fica se confiando naquela que é mais rápida, mais objetiva, aquela que faz nos perder menos tempo. Mas o estudo para concurso público continua sendo exigido, para o estudo do concurso público continua sendo exigido o mesmo que sempre foi exigido, pessoal. Dedicação. Antes de a gente entender de um bizu, a gente tem que conhecer o texto da Constituição, entender o porquê daquele bizu. Aí sim o bizu fica efetivo para todos nós. E como as pessoas estão cada vez mais ansiosas
Eu vejo pessoas por aí que o negócio delas não é nem mais assistir um vídeo de 30 minutos como esse aqui, 40 minutos, uma aula como essa. É ver um Reels lá no Instagram ou então ver lá um Shorts aqui no YouTube. Aí fica só passando lá os shorts, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, as pessoas não têm mais paciência para assistir uma aula como essa daqui. E isso, pessoal, vai acabar prejudicando muito a formação cognitiva das pessoas e principalmente o seu aprendizado. Então, tente buscar, tá, aulas completas, tentem buscar raciocínios completos sobre os assuntos. Não se contentem com os bizus. Bizu ajuda, é maravilhoso. Porém, antes de conhecer do bizu, você tem que conhecer do texto da Constituição e entender aquelas disposições, tudo bem? O bizu é só aquela faísca que faz nos lembrar das informações. Mas antes, precisamos bater, bater e bater. Nunca mudou. Para passar no concurso público, você precisa deixar sua bunda quadrada, de tanto ficar sentado assistindo, ali lendo e estudando. Você tem que se dedicar. É isso que você precisa fazer, tá bom? Aqui na Implacável Concurso, a gente não vem com método fácil, porque isso não existe. Concurso público não é fácil, é difícil mesmo. E é justo aquilo que muito custa, aquilo que muito vale. Como dizia Madre Teresa de Calcutá. Enfim, a gente deve observar dessa maneira que concurso público precisa de dedicação e precisa de conhecimento sempre do texto constitucional, aqui no caso do direito constitucional, se for em legislação, do texto da legislação, e de muita questão batida para poder, assim, repetir tais informações. Concurso público é repetição. Lembra disso sempre, tá bom? E aí eu passo com vocês agora para a nossa terceira questão. Vamos lá, que é a única questão que eu encontrei envolvendo o nosso conteúdo programático dessa banca, que é a banca IGEX, tá bom, pessoal? Olha lá, ó, em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. E vamos reparar que aqui eu estou falando de um concurso público para procurador jurídico, tá? Para quem não sabe, o concurso público de procurador jurídico é um concurso público cuja exigência é de nível superior em direito para a prática da advocacia dentro ali de representação da Câmara de Jandira. Aqui no caso foi o concurso público indicado, né? Jandira em São Paulo. Bom, procurador jurídico é um cargo de natureza jurídica, tá bom? Então o raciocínio não é tão simples para ser, mas olha como é que a banca costuma cobrar. Item A. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, somente poderá ser objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Bom, pessoal, aqui está exatamente o contrário do que diz a Constituição. A Constituição Federal diz que não poderá ser objeto de penhora. A gente, quando trata sobre a pequena propriedade rural, tem essa disposição expressa no texto da Constituição como uma proteção. Assim destaca o artigo 5º, inciso 26 da nossa Constituição Federal. Então, cuidado, o item A ele está falso porque, na verdade, está faltando um não ali. Não poderá ser objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Assim diz lá. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Esse é o texto completo. E lá no inciso 26 fala que não poderá. Aqui tornou falso porque diz que poderá. Olha lá o item B, pessoal. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Olha, meu amigo, isso aqui está correto, hein? Esse aqui é o raciocínio mais cobrado em provas de concurso público sobre o direito constitucional. É o que se determina o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Se está correto, eu posso assimilar aqui e assinalar como o gabarito da nossa questão. Antes de a gente prosseguir para o nosso outro item, vamos analisar o que é que corresponde a essa regra da inviolabilidade domiciliar. Bora! Já que é o assunto mais cobrado em prova e a gente precisa ter atenção. Inviolabilidade domiciliar, regra prevista no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição. Devemos entender que a inviolabilidade domiciliar é uma regra. Por que regra? Porque a Constituição diz assim, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Aí tem uma vírgula. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Repara, tem um salvo. Todo salvo para nós corresponde a uma regra ou exceção, pessoal?
a uma exceção. Então, a gente deve entender que a inviolabilidade domiciliar é uma regra e desta regra existem exceções. E quais são as 4 exceções que aqui devemos destacar? Primeira delas, o flagrante delito. Flagrante delito. E para quem não sabe, é uma prisão que acontece no momento da prática do delito, então em perseguição. A segunda dela é o desastre. Desastre é todo aquele evento causado pelo ser humano ou pela natureza que gera um risco generalizado. Beleza. Além do desastre, nós também temos a situação de prestar socorro, bem semelhante ao desastre quanto à condição aí indicada, pessoal, a partir de um estado de necessidade. E temos, por último, a determinação judicial. Esse talvez o ponto mais importante. A determinação judicial, ela é correspondente a uma ordem feita por um juiz. Mas por que eu digo que ela é a mais importante? Porque ela é mais cobrada em prova. E aí a gente deve se atentar. Determinação judicial não pode ser feita por delegado de polícia, muito menos por promotor de justiça. Determinação judicial é aquilo que é feito por um juiz, tá bom? Judicial vem de juiz. Só que devemos nos atentar ao detalhe indicado pela Constituição, que no caso da determinação judicial, esta deve ser durante o dia. Durante o dia. O que é que isso significa, pessoal? Significa dizer que durante a noite não é possível cumprir a determinação judicial de modo a violar um domicílio. Tudo bem, mas eu pergunto mais. E se a Constituição especificou que para determinação judicial tem que ser durante o dia e não falou nada para o flagrante delito, nem para o desastre, nem para a prestação de socorro, o que é que isso significa dizer, hein? Significa dizer, pessoal, que essas outras situações aqui não importam o momento específico. Tanto podem ser exercidas durante o dia como durante a noite. É o que nós vamos visualizar para essas outras situações, tudo bem? Flagrante delito, desastre, prestação de socorro pode ser exercido tanto durante o dia como durante a noite. Agora, determinação judicial, esta somente durante o dia, é o que a nossa Constituição Federal nos traz. Professor, mas eu tenho uma dúvida, e essa dúvida é muito comum, talvez esteja surgindo na sua cabeça agora. O que é que significa durante o dia? Eu quero tirar essa sua dúvida, tá? Cuidado, pessoal. Passaram de um tempo desse para cá a ter um raciocínio equivocado. Algumas pessoas que pegaram ali a lei de abuso de autoridade e entenderam aquela compreensão sobre abuso de autoridade para fins constitucionais quanto à visão de durante o dia. Como assim, professor? Não entendi, não. É o seguinte. Existe uma lei aqui no Brasil chamada por Lei de Abuso de Autoridade. Essa lei estabelece os chamados crimes de abuso de autoridade. E tem um dispositivo lá, se não me engano é o parágrafo único do artigo 22, se não me engano é isso, que diz assim, ó, constitui crime de abuso de autoridade o ingresso em domicílio alheio após as 21 horas até as 5 horas do dia subsequente. O que é que acontece? Está determinando, então, que de 21 a 5 horas está proibido o ingresso em domicílio alheio e diz que constitui crime de abuso de autoridade caso se ingresse. Então, acabaram por perceber que os horários de 5 às 21 horas seria, então, a compreensão como durante o dia. Bom, eu pergunto, isso se aplica para cá para o direito constitucional? Se aplica não, pessoal. E é aí que eu quero que você tome cuidado. Quando a Constituição Federal disse que é durante o dia, em nenhum momento ela determinou que a lei vai estabelecer esse período. Em nenhum momento ele disse que quem vai definir o que é dia é a lei. Quando a Constituição Federal traz durante o dia, ela não dá margem para interpretação legal para essa disposição. E aí eu pergunto para você, a lei de abuso de autoridade, ela tem o fito, né, tem a intenção de determinar o que é durante o dia para fins constitucionais? Tem não. Sabe quem é que determina interpretações sobre o texto da Constituição? Não sou eu, nem é a legislação. Quem interpreta a Constituição Federal é um órgão que você conhece muito bem, chamado por Supremo Tribunal Federal. E quem determina o que é durante o dia é o STF. É por isso que, ao falar sobre durante o dia, nós não devemos observar nenhum disposto legal, mas sim a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E para o Supremo Tribunal Federal, na sua jurisprudência, existem duas compreensões interessantes, uma teórica e outra prática. Qual é o entendimento teórico do Supremo Tribunal Federal sobre o que é durante o dia? Bom,
para o STF, entende-se por durante o dia, o período que vai do nascer do sol até o seu poente. É a famosa teoria da aurora ao crepúsculo. Eu não sei se você já ouviu falar. Beleza, é uma teoria interessante. Só que sabemos que essa teoria da aurora ao crepúsculo, ela é um pouco falha. Falha porque ela gera uma certa insegurança jurídica para a autoridade que vai ingressar em domicílio alheio mediante determinação judicial. Como assim? Imagina, a autoridade então ela tem que comprovar que naquele momento que estava ingressando em domicílio alheio estava claro o céu. Então, como é que vai ser feito isso? E outro problema? O outro problema é que se a gente analisar no Brasil por inteiro, nosso país que tem dimensões continentais, a gente consegue visualizar uma certa dificuldade para essa definição de horário para o crepúsculo, que é o pôr do sol, uma vez que a mudança, a diferença climática ela é muito existente aqui no país. No Nordeste costuma-se ali escurecer a partir das 18 horas. Já quando a gente observa para a região sul-sudeste, esse horário tem uma maior elasticidade. Tem época do ano que 19 horas ainda está claro, tem época do ano que 20 horas ainda está claro. Então vai depender aí do contexto, vai depender do momento para se determinar o que é durante o dia? Não, né? Aí o Supremo Tribunal Federal, então, ele resolveu simplificar essa parada. Aí ele passou a entender o seguinte, olha, em questões práticas, durante o dia, será um horário compreendido como de 6 às 18 horas. Isso é o que se deve ser entendido como durante o dia. 6 às 6, né? 6 da manhã às 6 da noite, 6 às 18 horas. Quem diz isso é o Supremo Tribunal Federal, pois ele fez aí uma análise de média do que é nascer do sol e do que é poente. E também o raciocínio do Supremo Tribunal Federal foi o seguinte: se a Constituição Federal fala durante o dia, é porque ela está compreendendo que existe dia e existe noite. Um dia, gênero, né, por inteiro, tem 24 horas. E aí o que é que a gente vai entender? Se esse dia inteiro é dividido em duas partes, dia e noite, é justo que cada uma das partes corresponda a 12 horas. Por isso, se a gente observar, 6 das 18 horas dá um período de 12 horas, enquanto 18 às 6 horas dá mais 12 horas, né? E assim compreendendo a metade de um dia inteiro, isso é o que é durante o dia, perfeito? Esse é o raciocínio que a gente deve observar e o item B, deve ser considerado como gabarito da nossa questão. Mas vamos analisar aqui agora o item C. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que devidamente devidamente autorização da autoridade competente e não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Pergunto para você, pessoal, a gente precisa da autorização da autoridade competente? De forma alguma. Isso aqui independe, tá? Na verdade, a Constituição Federal diz assim, segundo o artigo 5º, inciso 16, o direito de reunião, né, fala assim, ó, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então, isso aqui está falso, conforme determina o artigo 5º, inciso 16. Não precisa de autorização. O que precisa é do prévio aviso à autoridade competente. Falso item C. Passo com vocês agora para o nosso item D. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados apenas judicialmente, o que está falso, pois de acordo com o artigo 5º, inciso 21 da nossa Constituição Federal, as entidades associativas, ao exercerem a famosa representação processual, podem fazer o quê? Tanto a representação processual judicial, como a extrajudicial. Coloco aqui para você. Existe a compreensão de representação processual judicial, assim como existe compreensão de representação processual extrajudicial. Por esta razão, então, está falso esse item D, de acordo com o que dispõe o artigo 5º, inciso 21, tá bom? É só apagar aqui esse daqui, que eu acabei encerrando aqui, passando por cima do inciso. Mas tudo bem, aqui é uma ideia interessante, e essa questão é interessantíssima, pois aqui a gente visualizou
o que de fato o texto da Constituição nos traz a partir da literalidade do artigo 5º. E um dos pontos mais importantes é essa condição de inviolabilidade. E outro detalhe também para nós, né, principalmente para você que está fazendo o concurso da GCM Barueri. Essa foi uma questão, pessoal, cobrada pela IGEX, sua banca, no cargo de procurador jurídico da Câmara de Jandira, em São Paulo. Aí você para raciocinar o seguinte: se num concurso público cujo o conhecimento jurídico é necessário para o exercício da atividade, foi cobrado dessa maneira o artigo 5º da Constituição, imagine naquele que não é necessário o raciocínio jurídico, aquele que não compreende uma carreira jurídica. Obviamente eles vão cobrar de forma bem mais superficial, tá bom? Da mesma maneira que pode ser parecido ou então de forma mais superficial do que foi aqui indicado. Então, eles cobram a literalidade. Por isso eu digo mais uma vez, você tem a obrigação de conhecer todo o seu conteúdo programático de direito constitucional na ponta da língua ali, tá? Não é decorar, tá, pessoal? Não é dizer ali todo o conteúdo do jeito que está escrito na Constituição, é sim se familiarizar. E quando eu falo na ponta da língua é porque quando você se familiariza, você conhece e você é capaz de falar sobre cada um dos pontos, mesmo que não na literalidade do texto da Constituição, tá bom? Então é importante fazer essa análise sempre. Passo com vocês agora para a nossa quarta questão. Olha lá, ó. De acordo com a Constituição de 88, em caso de guerra declarada, está vedada a aplicação de pena. Bom, só para a gente entender, existem na nossa Constituição Federal duas listas indicadas como lista de penas possíveis e lista de penas proibidas. Até trago para vocês aqui, ó. Lá no artigo 5º, inciso 46, nós encontramos a lista relacionada às penas possíveis. Está aqui no artigo 5º, inciso 46. E é muito importante que a gente compare a lista de penas possíveis com a lista de penas proibidas, presente lá no artigo 5º, inciso 47 da nossa Constituição. Vou colocar aqui, ó, artigo 5º, inciso 47 da nossa Constituição. Devemos entender o seguinte, tá? Quando nós tratamos da lista de penas possíveis, nós estamos diante de uma lista exemplificativa, pois a Constituição traz apenas alguns exemplos sobre penas que são possíveis, já que ela diz que, entre outras, adotará as seguintes penas, aí fala quais são elas, não é? Tudo bem. Já quando eu falo das penas proibidas, nós estamos diante não de uma lista exemplificativa, mas sim de uma lista taxativa, pois de fato todas as penas possíveis estão indicadas expressamente proibidas estão indicadas expressamente no texto da Constituição. Todas as penas proibidas estão indicadas expressamente, enquanto as penas possíveis de forma exemplificativa. São apenas alguns exemplos, o que significa dizer que existem outras além daquelas, tá bom? E aí, eu quero lembrar com vocês dessas duas listas, pois nos é fundamental. Quando eu falo da lista de penas possíveis, a Constituição Federal fala da primeira pena, que é a pena de privação da liberdade. É possível aplicar a pena da privação da liberdade, seja em que momento for, pois é uma pena possível, é a famosa pena de prisão. Além da privação da liberdade, nós também encontramos a chamada perda de bens, é uma pena possível. Além da perda de bens, nós também encontraremos a pena de multa, também é uma pena possível. Além delas, nós encontraremos a prestação social alternativa, prestação social alternativa e também encontraremos, pessoal, a pena de suspensão ou interdição de direitos. Colocar aqui, ó, suspensão de direitos. Tudo bem, essas são as penas possíveis indicadas no texto da Constituição, mas eu volto a lembrar, embora a nossa Constituição Federal estabeleça essas penas como possíveis, a gente deve entender que outras mais são existentes, até porque a lista de penas possíveis aqui é uma lista exemplificativa. Já a lista de penas proibidas, não, ela é taxativa. Todas as situações proibidas estão expressas no texto da Constituição. São elas: primeira pena proibida indicada no texto da Constituição, a chamada pena de morte. Não pode aplicar a pena de morte no Brasil. Aí a gente deve lembrar de um detalhe: salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Assim diz o texto da Constituição. Quer dizer o quê? Que em caso de guerra declarada pode ser aplicada a pena de morte.
Mas em situações normais, rotineiras, pode-se aplicar pena de morte? Claro que não. Além da pena de morte, também é proibida a pena de caráter perpétuo, a famosa pena perpétua, que é aquela pena que não tem fim. Além disso, também será proibida a pena de trabalhos forçados. Independentemente do momento, esta será proibida. Além da pena de trabalhos forçados, também será proibida a pena de banimento. E por último, lá na linha E, fala-se das penas cruéis. Beleza, aqui destaco para vocês então todas as penas proibidas ao lado das penas possíveis. Por que eu coloco um ao lado do outro? Porque é fundamental para a nossa prova que a gente faça esse raciocínio de comparação. Eles vão perguntar se determinada pena é possível ou é proibida. Para isso, a gente tem que comparar, tá bom? Essa é a análise. Mas agora vem para a questão e cuidado para não cair na pegadinha, tá? Ó, aí está dizendo a Constituição Federal que em caso de guerra declarada está vedada a aplicação de que pena? Suspensão de direitos? Não, pessoal. A pena de suspensão de direitos ela é possível, independentemente do momento, se é em caso de guerra declarada ou não. Pena de morte é vedada em caso de guerra declarada? Não, olha. Existe o salvo, quer dizer então que em caso de guerra declarada ela pode ser aplicada. E aí tem um ponto importante. A gente deve tomar cuidado com esse dispositivo. O item B ele não deve ser assinalado como nosso gabarito. Por quê? Porque a pena de morte ela não é vedada em caso de guerra declarada. Na verdade, ela é possível. Olha a pena no item C. Trabalhos forçados é vedado em caso de guerra declarado? É. Porque trabalhos forçados sempre será proibido. Logo, eu vou marcar o item C como gabarito da nossa questão. E o item D, prestação social alternativa, é uma pena possível de ser aplicado, seja em qual momento for. Olha que interessante essa questão. Nos levou para um raciocínio um pouco diferente do que usualmente nós respondemos em questões, né? Aí nos levou a um raciocínio de pegadinha. E aí a gente deve tomar cuidado, pois sim, a sua banca pode trazer pegadinhas. Então presta atenção no que pede e raciocine de forma lógica. Não seja só um cuspidor de informações da Constituição. Agora, pegue a informação da Constituição e digira direitinho ela. Pois de fato, pessoal, ao digeri-las, você vai ter um raciocínio lógico completo sobre o texto constitucional. É por isso que não é só decorar, é por isso que não é só um bizu, você precisa ler o texto da Constituição, você precisa pegar os bizus e precisa responder questões, pois é ali que você vai perceber como é que o examinador cobra e como o raciocínio ele pode ser mais lógico do que decoreba, muitas vezes falando, tá bom? Beleza? Bom, item C é o gabarito da nossa quarta questão. Leva esse comparativo com vocês e agora eu passo com vocês para a nossa quinta questão, nossa última questão, tá bom? A ser aqui analisada. Olha lá, ó, aqui coloquei por equívoco 6, ó, deixa eu colocar aqui, ó, quinta questão. Vamos lá. Nos termos da Constituição Federal, no que concerne às polícias penais, é correto afirmar que... Bom, pessoal, só para a gente aqui logo resumir. Polícia Penal tem previsão no artigo 144, parágrafo 5º-A da Constituição Federal. Lá diz que as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence cabem à segurança dos estabelecimentos penais. Mas vale lembrar, nem sempre a Polícia Penal esteve presente no texto da nossa Constituição. Não sei se você sabe. Se a gente observar, a Polícia Penal ela foi criada em 2019 por meio da Emenda Constitucional número 104 de 2019. As polícias penais elas foram acrescidas ao texto da nossa Constituição quando, numa época, não se considerava tais órgãos como de segurança pública. Eles passaram a integrar o rol de segurança pública a partir desta emenda constitucional. Esse é um ponto interessante que todos nós devemos observar, tudo bem? E aí o que é que ocorre, pessoal? As polícias penais elas foram incorporadas ao texto da Constituição, então passaram a ser entendidas como órgãos de segurança pública a partir dessa perspectiva e cabe a elas o quê? A segurança dos estabelecimentos penais. Mas devemos lembrar, Polícia Penal não é órgão de polícia judiciária, é um órgão de polícia ostensiva que exerce a segurança dos estabelecimentos penais e é vinculado ao órgão administrador do sistema penal a que pertence. O que nós vamos encontrar para a Polícia Penal está presente lá no artigo 144, parágrafo 5º-A. Lá fala sobre as competências das polícias penais. Olha lá comigo o que aqui diz o item A, pessoal.
são atualmente responsáveis pela apuração das infrações penais ocorridas no interior dos estabelecimentos penais. Isso aqui está falso, pessoal. Por que está falso? Olha, ela não faz apuração de infração penal alguma, não. Ela não exerce atividade de polícia judiciária, ela exerce atividade de polícia ostensiva. Então, o papel dela é o papel preventivo e não repressivo. Por isso que o item A está fora. Beleza? Olha lá comigo agora o item B. Cabe a ela a segurança dos estabelecimentos penais. Aí sim, cheguei no gabarito correto que a ser assinalado, o item correto a ser assinalado para a nossa questão. Cabe sim à Polícia Penal a segurança dos estabelecimentos penais. Essa é a visão que nós devemos ter sobre ela. Pode marcar o item B. Olha lá o item C. São atualmente responsáveis pelo policiamento ostensivo nas áreas externas dos estabelecimentos penais. Áreas externas não, e sim nos estabelecimentos penais. Falso item C. E olha o item D. A sua criação ocorreu com a promulgação da Constituição de 88. Falso. A promulgação, pessoal, da Constituição foi em 88, de fato. E, inclusive, nesta semana, ela completa 35 anos de idade, né? 5 de outubro. Tudo bem, mas olha que interessante. Artigo 144, inciso 7 da Constituição, inciso 6, para falar a verdade, que é o que trouxe sobre a compreensão da Polícia Penal, foi acrescentado no ano de 2019 por meio de uma emenda constitucional. Logo, esse item D está falso e por isso, de fato, o gabarito da nossa quinta questão é o item B de bola. E com isso, pessoal, então, nós encerramos a última questão proposta para essa nossa revisão de direito constitucional para o concurso da GCM em Barueri, que foi válida para todos os demais concursos públicos, né? Gostaria de pedir para vocês mais uma vez que, caso tenham gostado dessa aula e não tenha deixado ainda seu like, deixa seu like aí embaixo, tá? É muito importante esse seu engajamento, como eu disse para você, para que nós, na Implacável Concurso, possamos estar mais e mais vezes gratuitamente aqui para vocês neste canal. Peço também a você que se inscreva no canal e se você gostou da aula ou quer uma aula específica, quer dar algum feedback sobre a aula, deixa seu comentário aí embaixo, tá? O que é que você achou sobre ela? E aí, caso você tenha algum pedido específico, deixa também no comentário, tudo bem? Foi um grande prazer estar aqui com vocês e antes de a gente encerrar, eu quero deixar à sua disposição mais uma vez o meu Instagram, @profsamuelmarques. Pois caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo e queira tirar sua dúvida, ou então queira acompanhar outros eventos gratuitos que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concursos, você pode buscar lá por meio do meu Instagram. Bom, quero desejar a todos vocês uma excelente noite, foi um grande prazer estar aqui com vocês e espero encontrá-los mais vezes aqui no canal da Implacável Concursos. Contem sempre conosco, pois juntos nós somos implacáveis. Forte abraço e até mais. Valeu, pessoal!